Olá pessoal, hoje quero conversar com vocês um pouco sobre algo que eu acho que é de extrema importância para a administração da nossa casa, do nosso lar, para organizar a nossa rotina pessoal e familiar, que é a autonomia da criança. Hoje, estou até segurando assim o meu celular com a minha própria mão, porque eu nem pensei de fazer vídeo hoje aqui para vocês. Vim fazer retiro pessoal, que é um dia de oração que os membros da comunidade católica Shalom fazem, né, com determinada frequência. E hoje foi meu dia de vir fazer retiro pessoal, muito importante para nós. Inclusive eu posso fazer até outro vídeo, outro dia falando sobre isso, porque principalmente para nós, mulheres, que temos muitas coisas na nossa cabeça, isso faz com que a gente tenha um momento mais tranquilo no nosso dia. Se eu pudesse fazer retiro pessoal todo domingo, gente, sério, de verdade. Pelo menos uma vez por mês eu gostaria de fazer, mas não posso fazer uma vez por mês. Então, tem a frequência para se fazer o retiro pessoal. E hoje foi o dia que eu vim fazer. Acordei de manhã cedo e já ia sair, né, para fazer o retiro. Sem interrupção, porque nesse dia que a gente vai fazer o retiro pessoal, a gente não fica conversando com outras pessoas e tal, tentando sair o mais cedo possível, né? Claro que para a mãe, por exemplo, é difícil, porque você quer fazer um café, deixar o café da manhã pronto, mas como já era domingo, meu esposo não ia trabalhar, então eu já ia deixar que ele fosse mesmo preparar, ia comer uma coisinha rápida, sozinho, e depois vinha para cá fazer o retiro, né? O que acontece? Hoje de manhã, quando eu estava me preparando, né, que eu me levantei, a minha filha mais velha, de 9 anos, ela já estava acordada. E ela tem feito isso muitas vezes. Né? No domingo, que é um dia que ela poderia dormir mais um pouquinho, o que ela faz? Ela acorda cedo e prepara o café da manhã para a gente. Ela tem criado, né, tem tido esse hábito, é algo que ela tem se habituado, acordar cedo para fazer o nosso café da manhã. E quando você vai lá e vê, né, ela começou a fazer isso nos dias de festa, né, sei lá, aniversário de alguém, um momento que ela quer demonstrar mais amor pra gente, né, no aniversário, no dia festivo, numa festa da igreja que a gente comemora juntos. Mas eu observei que ela tem feito isso com bastante frequência. Agora, todo domingo ela quer fazer isso. Ela quer acordar cedo, ela fica dando uma olhada em alguma receitazinha que ela quer fazer. Então, ela pega o computadorzinho dela e coloca lá uma receita para ela fazer um bolo, um cupcake, um cookie, uma panqueca, alguma coisa do tipo. E hoje, né, quando eu fui lá, acordei, ela já tinha preparado tudo. Já tinha preparado o café, tinha preparado o ovo, tinha preparado o bacon, já estava tudo prontinho pra gente comer na mesa. E aí ela me perguntou, a senhora tá saindo? Eu falei, tô indo pro retiro. Ela, então leva uma coisinha pra comer. Eu falei, não, vou me sentar aqui com ela. E aí, como ela tava lá, sozinha, disse, não, vamos tomar café junto. Aí eu tomei café da manhã junto com ela, né? Expliquei pra ela algumas coisas sobre o retiro pessoal, conversamos. Mas o que eu quero trazer pra você hoje sobre essa situação que aconteceu comigo? A minha filha mais velha, ela tem 9 anos. Pensa aí na tua vida. Você acha que o seu filho de 15 anos, a sua filha de 15, 16 anos, ela acordaria no domingo de manhã para fazer o café da manhã para a família? Pensa, tá? E guarda isso aqui na tua cabeça. A segunda pergunta que eu quero te fazer. Você acha que foi da noite para o dia que ela começou a ter essa inspiração de acordar de manhã e fazer o café da manhã? Segunda pergunta. Por que eu estou trazendo isso para você? Porque, primeiro, isso faz parte do processo de formação da autonomia da criança. Nós pais, muitas vezes a gente não tem esse impulso, né? A gente não tem esse costume, a gente não tem essa sabedoria de ensinar, de educar os nossos filhos para fazer coisas de casa. E isso daí faz parte de algo que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Nós precisamos educá-los a saber cuidar de si, né? Não fazer tudo para eles. Não deixar que eles queiram fazer, que eles fiquem esperando que a gente faça coisas por eles. Outro dia eu estava num aniversário. No aniversário não, acho que não foi aniversário. Outro dia eu fui viajar para o Brasil e participei de uma determinada recepção
e tinha um bolo numa mesa. E chegou uma criança de mais ou menos 10 anos e ficou o tempo todo falando. Alguém me dá um bolo, quero bolo, quero bolo, quero bolo. O bolo estava em cima da mesa. Eu quero bolo, quero bolo, quero bolo, repetindo várias vezes que queria bolo. E eu fiquei pensando, por que esse menino não pega essa faca, corta esse bolo e coloca o bolo no prato para ele? Ele não fez isso. Faltou uma iniciativa por parte da criança de pegar um pedaço de bolo, cortar e comer o bolo, em vez de ficar o tempo todo pedindo para alguém colocar o pedaço de bolo para ele. Por que isso acontece, gente? Porque essa criança, ela foi ensinada, ela foi estimulada a pedir algo e alguém dá algo para ela. Quando a criança é muito pequena, a gente precisa fazer isso, a gente precisa dar para a criança o que ela quer. Mas à medida que a criança vai crescendo, ela vai desenvolvendo outras habilidades. E cabe a nós reconhecermos as habilidades que nós estamos ensinando ou deixando de ensinar para os nossos filhos. Isso é uma habilidade muito simples, pegar um bolo, cortar o bolo com a faca e comer o bolo. Mas, se você for pensar, quantos de nós não fazemos isso? Não dizemos, meu filho, vá lá, corte você mesmo o bolo e coma o bolo. Quantos de nós apenas vamos lá e cortamos e damos o bolo para a criança? Porque é algo automático. A gente não tem esse hábito de fazer com que os nossos filhos possam ir atrás de resolver os seus próprios problemas. E isso, gente, para nós, principalmente no Brasil, é muito comum. As pessoas querem o tempo todo fazer coisas para os filhos, fazer coisas para as crianças. E no final de tudo, quando a criança vira adolescente, se torna adulto, ele acaba ficando totalmente dependente dos pais. Não sabe fazer um ovo, não sabe cozinhar um arroz, não sabe cuidar das suas próprias coisas, não sabe lavar uma calcinha, uma cueca, não sabe cuidar de algo seu, entendeu? Não sabe cuidar dos seus pertences. Fica sempre esperando que alguém vá fazer algo por ela. Então, o que eu quero te dizer com esse vídeo? Eu estou fazendo esse vídeo para ficar enaltecendo que a minha filha fez a comida sozinha? Não. O que eu quero trazer para você hoje é como que você tem lidado com o fato de o seu filho não conseguir fazer as coisas de casa. Ou que, levando para a vida, como você tem lidado com o fato de o seu filho não saber conseguir um emprego, precisar que você vá ter que falar com alguém, para alguém, para alguém, para alguém. Isso é vida. Como é que você tem lidado com o fato de o seu filho não conseguir pegar um ônibus e se deslocar de um lugar para o outro? Como é que você tem lidado com o fato de que o seu filho precisa de você para resolver um problema num banco, se ele já é uma pessoa maior de idade? Vamos voltar para crianças pequenas. Como você tem lidado com o fato de o seu filho não saber tomar banho sozinho? Qual a idade do seu filho? Será que ele já está preparado para tomar banho só? Como que você tem lidado com o fato de o seu filho não saber fazer um bolinho em casa? De ter um cuidado a mais, de pensar na família, minha mãe está cansada, meu pai está cansado, será que eu não posso fazer algo por eles hoje? Será que eu não posso ser mais legal com eles e cuidar dos meus irmãos que acordaram mais cedo? Esses são pontos, gente, que fazem parte da autonomia da criança e fazem parte do processo de administração do lar, que é um dos principais pontos que eu trato aqui nessa página do YouTube, né? É a organização da rotina pessoal e familiar, o planejamento. E muitas mães, elas se sobrecarregam, por quê? Porque elas não sabem ensinar para os filhos. Elas querem que os filhos aprendam por si só. Elas querem que da noite para o dia brote aqui na mente da criança ou do adolescente que ele precisa fazer as coisas e que a mãe está muito cansada. A mãe se sobrecarrega de atividades e na hora de fazer algo, ela reclama o tempo todo porque só ela está fazendo e não deixa que o marido ajude, não quer que o marido não venha ajudar, os filhos não venham ajudar. Quando na verdade isso faz parte de um processo de ensino, de educação. Isso não significa, deixar a criança ser independente, não significa libertinagem. Porque tem pessoas que confundem a autonomia da criança com a libertinagem. Ah, deixa a criança ser autônoma, faz o que quer, deixa o menino levar a queda não sei quantas vezes da escada, deixa o menino fazer o que quiser dentro de casa, entra na casa dos outros e faz o que quer. E essa não é a educação adequada também, tá? Educar o filho, gente, educar a criança, exige atenção,
24 horas por dia. E esse é o nosso papel, como pais e educadores, nós devemos fazer isso. Nós devemos ficar atentos às necessidades dos nossos filhos e percebemos o crescimento deles. Percebemos que, à medida que eles vão crescendo, que eles vão caminhando, né, eles vão dando passos na vida deles, eles vão criando capacidades. Capacidades de conseguir ir além e tem capacidades que a gente vai precisar frear. Vou dar um exemplo. O meu filho de 2 anos e meio, ele aprendeu a fazer xixi e cocô no vasinho dele, né? A gente lá em casa tem o vaso sanitário nosso e tem um vasinho que eu comprei na época da Mariana, ainda, que eu guardei para todos, né? Que parece um vaso sanitário de verdade, mas na verdade é um pinico, né? De criança. E aí eu fiz o potty training dele, né? Fez o desfraude dele. E nesse desfraude, o que ele está fazendo hoje em dia? Ele termina de fazer xixi e cocô, ele nem avisa. Ele vai, se eu não ficar atento nele, ele pega o xixi, ele pega o cocô, ele vai lá no vaso, ele joga o xixi e o cocô dentro do vaso e ele quer limpar sozinho o xixi e o cocô que ficou o resto dentro do potinho dele, né? Do pinico dele. Ele quer usar inclusive o produto de limpeza se eu não tiver atenção. Óbvio que eu tenho que ter atenção com a criança dessa. Ele está na autonomia lá em cima. O menino quer fazer tudo só. O menino quer se limpar sozinho. Se eu deixar, ele vai limpar o vasinho dele sozinho. Se eu deixar, ele faz tudo. Se veste sozinho, com a roupa errada ou certo, mas quer se vestir sozinho. Quer se limpar sozinho. Mas uma criança dessa, eu preciso ter atenção. Por quê? Porque nesse caso dele, ele simplesmente vai melar tudo, como já aconteceu várias vezes. A gente não chegou rápido, porque ele já sabe que a gente não está deixando ele mais limpar tudo sozinho. Quando a gente chega lá correndo, ele já tem terminado lá de fazer o serviço dele e jogado tudo, quando a gente vai ver, tá na sujeira. Né? E outras vezes ele nem derrama o xixi mais fora, ele já vai lá, mas o problema é quando vai o cocô, né? E se eu não tiver atenção com uma criança dessa, eu vou ter 2 problemas. O primeiro é, eu vou estar tolhindo a liberdade dele, a autonomia dele, porque ele quer fazer, eu preciso sim ajudá-lo, aplaudir, mostrar, ei meu filho, parabéns e tudo. Mas ao mesmo tempo, eu preciso mostrar para ele que existe um limite em que eu preciso ainda ajudá-lo. Ele precisa ainda da minha ajuda em certo aspecto. Né? Então, são 2 pontos. A ajuda que eu preciso dar para ele, nessa autonomia dele, para ele saber que ele consegue sim ir além, ele consegue fazer o que ele quer fazer, ele é capaz disso. Mas ao mesmo tempo, de ele saber que eu preciso da ajuda de alguém ainda, né? Ele tem que pensar, eu preciso ainda da ajuda da minha mãe, do meu pai, para isso, para aquilo, tá certo? Então, como que anda esse processo de educação e de ensino na sua casa, para sua família, para os seus filhos, né? Eu estou trazendo isso para você porque eu sei que tem muitos pais que não percebem, mas os filhos conseguem sim fazer muitas coisas sozinho. E você continua fazendo coisas por eles. Então, eu posso te garantir que quando você tem esse trabalhinho a mais de educar o filho, de parar, de deixar ele sujar um pouco a sua cozinha, deixar ele criar asas da imaginação e voar para cuidar das coisas de casa por ele mesmo. Você pode até ter um trabalho duplo, mas vai fazer diferença no processo da educação, da formação dele, da maturidade dele. Ele vai conseguir voar muito mais longe do que se você ficar o tempo todo querendo fazer tudo para ele, fazer tudo dando nas mãos dele, não deixando que ele possa fazer aquilo que ele consegue fazer de acordo com a idade dele. Bom, então esse vídeo é para te alertar sobre isso. Se você quer ter mais organização pessoal e familiar, se você quer ter ajuda na administração da tua casa, é importante que você deixe que ele faça e que você delegue tarefas da sua casa também. E para mais ajuda na organização pessoal e familiar segundo a virtude da ordem, continue me seguindo aqui, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que outras pessoas possam também ser alcançadas por ele, possam ser ajudadas na organização da família. Se você quiser se inscrever na minha lista de cartas, fica aqui embaixo, eu deixo o meu link para você inscrever-se na lista de cartas. E eu escrevo cartas toda semana para mães, para mulheres, para esposas que desejem aprender mais sobre essa organização da rotina pessoal e familiar, planejamento e administração do lar. Fiquem com Deus. Até a próxima.